E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui de novo com vocês, sou Doni Correia, pesquisador, escritor. Tô de novo com vocês aqui no canal Cinemascope e dessa vez tô muito excitado com esse convite que a Joyce me fez, porque a gente vai falar do novo lançamento da Obras-Primas do Cinema, que é essa caixinha de expressionismo alemão. E tô muito excitado porque é um dos assuntos favoritos dos quais eu gosto de tratar, e exatamente por causa disso o vídeo vai ser um pouco longo hoje, também porque são vários filmes dentro dessa caixa, então puxa a cadeira, senta, porque o negócio vai ser longo. Principalmente porque a gente não pode falar em expressionismo alemão, cinema expressionista alemão, sem fazer referência à história da arte. Então esse filme aqui, essa caixa, traz O Gabinete do Dr. Caligari, O Castelo de Vogelöd, A Morte Cansada, Fausto e A Caixa de Pandora. A gente vai entender que, na realidade, esses filmes aqui nem todos são expressionistas. É um erro que, comumente, as pessoas que estão começando a entender cinema alemão cometem, que é o quê? Achar que tudo que foi produzido no cinema alemão nos anos 20 é expressionista. Não é. Tem filmes expressionistas aqui, tem filmes que não são expressionistas, até porque o expressionismo ele vai só mais ou menos até 1923, 24 no cinema. Provavelmente vocês já ouviram falar do filme Nosferatu, que é o grande ícone, né, do cinema de terror e do cinema expressionista. Expressionismo alemão, Nosferatu, vampiro e tudo mais. Mas o expressionismo no cinema alemão, ele começa com O Gabinete do Dr. Caligari, que é o primeiro filme que eu vou falar. Mas para poder entender o que significa um filme expressionista, a gente vai voltar lá para o final do século XIX para falar do final do impressionismo, né, na pintura. Impressionismo é aquele movimento de artistas de vanguarda, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e vários outros, que procuravam, por meio da pintura figurativa, não é, imitar a passagem do tempo por meio da luz, por meio do movimento, da natureza, das folhas, das pessoas e tudo mais, né? É uma arte figurativa. Na realidade, o expressionismo ele surge no começo do século XX como uma resposta ao impressionismo. São exatamente antíteses, né? O impressionismo é aquela tendência figurativa que diz respeito à sensação, digamos, a forma sensorial de você apreender a natureza. O expressionismo seria mais volitivo, ou seja, ele seria mais ligado à apreensão da realidade, ao processamento dessa realidade e à devolução por meio de uma obra que expressa, sobretudo, a alma do artista que a concebeu. Então, assim, seria mais ou menos assim. O expressionismo, ele é um outro erro também que se incorre muito, é dizer que o expressionismo é um movimento alemão. Não é. O expressionismo, ele é uma evolução do fauvismo francês, não é? Junto com a primeira corrente pré-expressionista alemã, Der Brücke, que significa a ponte. Então, o fauvismo, que é uma evolução do impressionismo, que são aquelas pinturas um pouco mais carregadas nas cores, nas formas um pouco mais deformadas e tudo mais, junta-se com o pessoal do Die Brücke, e aí forma-se a primeira geração expressionista. Depois o fauvismo vai dar na França origem ao cubismo e tudo mais, né? Do Die Brücke a gente evolui para o Der Blaue Reiter, que significa o Cavaleiro Azul, que é uma outra corrente expressionista, mais ou menos em 1911, antes da Primeira Guerra Mundial. Esse é um movimento que vai revelar, de fato, alguns artistas muito importantes aí que a gente vai ver ao longo da nossa conversa dentro do movimento expressionista. Se vocês quiserem ter uma amostra assim bem rápida, bem fácil de encontrar algumas amostras do período pré-expressionista e no início do expressionismo, vocês podem olhar, por exemplo, as obras do Edvard Munch,
né, que é aquele quadro famoso que a gente conhece, o Grito, não é? Que mostra um indivíduo assolado por algum tipo de angústia e tudo mais, gritando, e a paisagem em volta dele completamente distorcida e tudo mais. E o Van Gogh também, né? O Van Gogh, que é tido como um artista impressionista, mas na verdade ele já começa a enveredar aí pelo lado do fauvismo e expressionismo. Por que é que esses artistas então deformavam a imagem, não se importavam mais em pintar a imagem de maneira figurativa? Por alguns aspectos. Bom, primeiro a gente tem que pensar na Europa do começo do século XX, um continente profundamente sob ameaça constante, na verdade, de uma guerra iminente que viria a acontecer de fato em 1914. Primeiro, a modernidade, depois assolando aí as melhores expectativas de uma humanidade, de uma sociedade um pouco mais justa, né? A modernidade que traz com o positivismo avanço tecnológico, que traz avanços na medicina, que traz melhorias na comunicação à distância entre as pessoas. Então todo esse positivismo que as pessoas achavam que ia salvar a humanidade, na verdade, quando chega a Primeira Guerra Mundial, a gente descobre que essa tecnologia vai ser usada para destruir a humanidade. Então aí a gente vê que o século XX mostra para a sociedade que todo o projeto iluminista, todo o projeto positivista ruiu, foi implodido, não é? E isso vai afetar não só a geopolítica da Europa, mas também as relações entre as pessoas. Todo esse otimismo com relação ao avanço tecnológico, ao avanço da medicina e tudo mais, vem abaixo. O expressionismo é uma dessas correntes artísticas que melhor expressa a angústia, a solidão, digamos, a dor e até a morte. Então o expressionismo é o movimento que traduz essa angústia do mundo. Portanto, quando chegamos no cinema, quando chegamos nessa interação entre artes plásticas e cinema, que não é somente expressionista, se a gente pensar, a gente tem filmes influenciados pelo dadaísmo, pelo neoplasticismo, pelo próprio impressionismo francês, só que de uma outra forma, não é? Como a gente conhece, o cinema de autor e tudo mais. E nós temos o expressionismo na Alemanha. Bem, a Alemanha sempre foi um país que teve uma produção cinematográfica bastante interessante. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já tinha os filmes do Max Reinhardt, a gente já tinha o Ernest Lubitsch fazendo alguns filmes, e depois vai se destacar após a guerra, não é? Então eles tinham uma tradição já de cinema, e cinema, de uma forma geral, na Europa, era um meio de entretenimento e um meio de produção de arte bastante interessante. Bom, quando a guerra termina, a Alemanha está completamente destruída. A Alemanha perdeu muito do seu território, a Alemanha perdeu completamente a moral como nação, como sociedade e tudo mais, e ainda ficou endividada, teve que pagar reparos de guerra para as outras nações que prejudicou e tudo mais. Então a Alemanha estava completamente destruída e desmoralizada. Porém, era uma nação que ainda tinha o cinema como forma de entreter os seus cidadãos, né? O cinema, ele tinha esse poder de levar as pessoas às salas para poder desopilar um pouco, para poder trazer um pouco de alegria, ainda que efêmera, para a vida dessas pessoas. Só por curiosidade, se vocês assistirem ao filme do Ingmar Bergman, que se chama O Ovo da Serpente, vocês vão ter uma dimensão de como era a Alemanha no final dessa Primeira Guerra Mundial. O filme começa falando que um maço de cigarro em 1923 custava 10 bilhões de marcos alemães. Portanto, vocês veem que era uma nação que sofria de uma inflação imensa. Aí a gente chega na grande questão do Gabinete do Dr. Caligari. Eu vou me demorar um pouco no Gabinete do Dr. Caligari, porque é o filme fundador aí desse movimento expressionista no cinema alemão. A produção de filmes na Alemanha, por incrível que pareça, era uma coisa que era um pouco mais viável, inclusive para você poder exportar filmes. Havia muitos países que se recusavam a receber filmes alemães e tudo mais, porém, ainda assim havia uma espécie de mercado para a produção e para a distribuição de cinema. E era talvez a arte mais barata de se produzir para poder trazer, como eu disse, um pouco de entretenimento para a população. Portanto, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha retoma a todo vapor a produção de cinema. Bom, vamos então ao primeiro e talvez o astro dessa caixa, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme que até hoje continua influenciando gerações de cineastas e ao longo das décadas influenciou muita gente. O Pinguim do Danny DeVito, do Tim Burton, né, no Batman o Retorno, é uma versão do Dr. Caligari, não é? O Red Hot Chili Peppers fez um clipe da música Other Side, que é baseado no Dr. Caligari.
Caligari me influenciou até eu fazer a minha primeira tatuagem. Portanto, é um filme que eu adoro, e eu adoro falar sobre ele também. Eu tomei contato com esse filme em 1993 ainda. Aliás, eu faço um apelo, se vocês que estão assistindo, tem essa cópia, se alguém tem a cópia que passou na TV Cultura em 1993 com a trilha sonora daquela versão, por favor, entre em contato comigo, porque eu nunca mais achei aquela cópia e é a cópia que eu mais gosto. Mas o Dr. Caligari, como eu falei, ele se tornou um filme expressionista. Ele não nasceu como um filme expressionista. Ele foi escrito por dois jovens, Karl Mayer e Hans Janowitz. Esses dois jovens eram soldados durante a Primeira Guerra Mundial e se conheceram no hospital enquanto se recuperavam de ferimentos da guerra. Eles iam ser dispensados da guerra enquanto eles se recuperavam no hospital militar. Eles se conheceram e eles tinham opiniões muito parecidas sobre a barbárie que é a guerra, sobre a falta de sentido que há num conflito, numa hostilidade como essa, né? Numa hostilidade que acabou com a Alemanha, sobretudo, não é? Que depois ia reverberar na Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham uma opinião muito clara, muito formada do que era esse estado de ser servil a uma entidade, a uma autoridade em nome de algo pelo qual você nem sabe por que está lutando. Então, e é muito curioso isso, porque no começo da Primeira Guerra Mundial os alemães queriam muito o conflito, achavam aquilo heróico, achavam que iam virar heróis, de fato, iam entrar para a história, e no final da guerra eles estavam justamente contestando por que é que você deve se lançar a uma empreitada suicida, matando irmãos, em nome do quê? E então eles pensaram que podia ser interessante escrever uma história sobre isso, uma alegoria sobre isso, e tentar vender para o cinema, porque o cinema naquele momento era algo que estava crescendo como indústria, né, como eu já falei anteriormente, e também de grande apelo popular. Então eles poderiam mostrar para o mundo esses desmandos das autoridades e tudo mais, e essa alegoria que é ser servil ao Estado e lutar por uma causa que não é sua. Juntando memórias e tudo mais, eu até recomendo que vocês depois leiam o livro do Siegfried Kracauer, de Caligari a Hitler, que aliás é um documentário que está nos extras, depois eu vou falar, porque lá ele conta a história bem detalhada. Mas, para dar uma resumida aqui, eles escreveram essa história baseada inclusive em algumas experiências pessoais, né, do Hans Janowitz, que gostava de uma garota e aí marcou de encontrar essa garota numa praça, isso antes da guerra. E aí quando ele chegou, a garota estava morta, e aí ele viu uma pessoa estranha por trás dos arbustos e tal, e ele pensou na figura do Dr. Caligari, então, né, quer dizer, numa figura estranha, uma figura das sombras e tudo mais, e deu o nome de Caligari, baseado em umas cartas que ele recebeu lá de um amigo italiano e tudo mais. Isso não vem muito ao caso, mas serve para explicar como surgiu essa história. Eles criaram uma história de um rapaz, que é o Franz, que tem um amigo que se chama Alan, e os dois gostam da mesma garota, cortejam a mesma garota, tem aquela coisa, tem aquela amizade, tem aquela disputa, né? Quer dizer, mas não é uma coisa assim tão incisiva e tudo mais. Eles moram numa cidade que fica no norte da Alemanha, chamada Rostenwald, e nessa cidade, por acaso, nesse momento em que a história começa, chega uma feira de variedades, como se fosse uma quermesse, né? Cheia de barracas e tudo mais, cada uma com as suas atrações. Bom, esses dois amigos resolvem então ir até essa feira, né, conhecer as atrações, e lá eles conhecem a figura do Dr. Caligari, que tem uma barraca lá, que tem um gabinete, não é, que tem uma tenda onde ele exibe um sonâmbulo, que se chama Cesare, vivido pelo Conrad Veidt, que depois se tornou um ator bastante famoso, fez filmes em Hollywood, participou de Casablanca, ele faz o oficial nazista em Casablanca e tudo mais. E o Cesare, segundo o Dr. Caligari, tem o dom de prever o futuro de acordo com a vontade do Dr. Caligari, ou seja, ele acorda o Cesare e o Cesare então é capaz de contar o futuro. O Alan, que é o amigo do Francis, ele não acredita muito, mas procura então, vai desafiar o Cesare para ver se é verdade essa coisa que ele sabe o futuro. E pergunta para ele, né, quer dizer, até quando eu vou viver? E o Cesare olha para ele e fala, até esta noite. E aí à noite ele morre mesmo, ele é assassinado. Na realidade, já estão acontecendo alguns assassinatos na cidade de Rostenwald de uma maneira estranha, porque sempre foi uma cidadezinha pacata, né, em que todo mundo se conhece e tudo mais, e de repente as pessoas começam a morrer. O Francis, claro, né, movido por esse ímpeto de tentar descobrir quem foi que matou o amigo dele, começa a investigar e chega à conclusão de que quem está promovendo essa espécie de chacina na cidade de Rostenwald é o Dr. Caligari por meio do Cesare, que é o seu sonâmbulo.
Bom, a história vai se desenvolvendo até o ponto em que a gente descobre que, na verdade, o Dr. Caligari, da história do filme, não é? Não passa de um louco. Na verdade, ele é um desses malucos que acham de fato que são hipnotizadores e tudo mais, e que conheceu a história do verdadeiro Dr. Caligari, que viveu na Alemanha no século XVIII. E ele, então, ele fica obcecado por essa imagem do Dr. Caligari e resolve se tornar Caligari. Por isso que depois, em certo momento no filme, ele tem uma alucinação e aí começa a aparecer na tela do Mus Caligari Veder, né? Que é você precisa se tornar Caligari, quer dizer, essa obsessão e tudo mais. E, teoricamente, a história do filme deveria terminar quando o Dr. Caligari, uma vez desmascarado, ele é enclausurado num hospício. Essa é a história. Essa história mostra exatamente como que uma força superior, da qual você não tem conhecimento, mas pela qual você luta, né, por uma causa que você luta, sem você saber exatamente qual o resultado ou por que você está fazendo aquilo e tudo mais, como isso pode ser prejudicial para a sociedade, que é exatamente o que aconteceu com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, essa história, quando chega às mãos da Decla Bioscope, que é a produtora do filme, ela acaba se tornando algo diferente. Vamos entender como foi que essa história sobre os mandos e desmandos do Estado, né, sobre a sua população, sobre os seus cidadãos de maneira alegórica, saiu do papel e se tornou um filme expressionista. O Hans Janowitz e o Kallmayer, quando saíram então do hospital, levaram essa história até a produtora principal que existia na Alemanha nessa época, que é a Decla Bioscope, sob direção do Erich Pommer, que é um dos principais produtores do cinema alemão nos anos 20 e 30 também. Responsável por clássicos, inclusive, como O Anjo Azul e tudo mais. O Erich Pommer, ele gostou da história, achou interessante, mas não botava muita fé, porque afinal de contas o Kallmayer e o Hans Janowitz eram dois pobres mortais, sobreviventes da guerra, que tinham uma história para contar, mas não tinham fama alguma. Sim. Mas não tinham fama alguma, não tinham tradição, não tinham trânsito dentro do ambiente cinematográfico. Tanto insistiram que, na verdade, o Erich Pommer acabou comprando essa história, só que, como todo produtor, ele quis imprimir a marca que ele achava mais interessante para a produção dele, pro filme dele. Afinal de contas, ele estava investindo o dinheiro da Decla Bioscope, então ele precisava ter retorno sobre esse investimento. Bom, o Erich Pommer comprou essa história e resolveu então que ia dar para o Fritz Lang dirigir. Mas o Fritz Lang já estava comprometido com a filmagem da sua produção As Aranhas, e aí passou a bola para o Robert Wiene, que depois não fez uma carreira muito grandiosa no cinema, mas naquele momento era, sim, um dos diretores principais ali da Decla Bioscope. O Erich Pommer, na verdade, ele fez algumas exigências para que esse filme fosse produzido. Primeiro, havia um contingenciamento de energia elétrica na Alemanha naquele momento, como tudo, né? Um país arrasado pela guerra, pobre, com recessão, então era preciso economizar muitas coisas, inclusive energia elétrica. Então o filme teria que ser feito com pouca iluminação e de preferência à noite, porque durante o dia os estúdios estavam sendo usados para outras produções mais importantes. Segundo, os cenários deveriam ser extremamente econômicos para que não fosse desperdiçado dinheiro com grandes construções e tudo mais. Com todo esse conjunto de coisas, o filme então a gente já está vendo que seria realmente bastante enxuto em termos de produção. O Erich Pommer então chamou alguns artistas, alguns designers para fazer esses cenários, que por um acaso eram filiados ao Der Blauer Reiter, que eu falei para vocês, né? Quer dizer, é o movimento expressionista que vem ali depois do Die Brücke. Por isso que eu disse, tem que entender um pouco da história da arte para poder compreender como que filme expressionista surgiu. Esses artistas, né, que ali depois da Primeira Guerra Mundial também estavam tentando se restabelecer como produtores de arte, de produtos artísticos e tudo mais, aceitaram a empreitada de produzir os cenários de O Gabinete do Dr. Caligari. Por isso que quando vocês assistem ao filme, vocês veem que estes cenários são totalmente deformados, mostram exatamente esses ângulos oblíquos, quer dizer, tem uma característica realmente assombrosa para mostrar, para externar no cenário, quer dizer, para externar, para exprimir nos cenários
toda essa angústia em volta da história. Só que o Eric Pomer, na verdade, ele tomou uma atitude que desagradou muito ao Hans Janowitz e ao Karl Mayer, que é o seguinte: eu contei para vocês assim uma sinopse do que era a história original, não é? Esses dois jovens que estão numa cidade que é assolada por uma força exterior que vem de fora, portanto, não é? E que você não consegue lutar porque você não consegue codificar, você não consegue reconhecer. E ao final você descobre que se trata de uma força louca, demente, que precisa ser trancada dentro de um hospício para que não assole mais aquela sociedade. O Eric Pomer tomou uma atitude que desagradou aos seus roteiristas, ao Hans Janowitz e ao Karl Mayer, que foi colocar uma história moldura, quer dizer, em teoria literária a gente chama de moldura a narrativa que ela vem para meio que amarrar, meio que para colocar uma outra perspectiva dentro da história principal. Eu contei para vocês essa história. O que ele fez? Ele colocou essa história dentro de um flashback. E o flashback é o seguinte: o filme se inicia com o Franz contando a sua experiência a um velho numa praça ou num jardim, que ele não sabe exatamente o que é, contando uma experiência a um velho que está sentado do lado dele, sobre como os espíritos existem e como os espíritos destruíram a vida dele, né? E aí a gente começa a ver essa história que eu contei para vocês, né? Muito resumidamente. Lá no final, depois que a gente vê o Dr. Caligari sendo preso, sendo amarrado numa camisa de força e trancado dentro de um hospício, uma reviravolta ali no finalzinho, bastante sofisticada até para a época, inclusive. Uma reviravolta mostra que o Francis está dentro de um hospício de fato. E todos aqueles personagens que a gente conheceu ao longo do filme, como o amigo dele que foi assassinado, o próprio Cesare, né, a moça de quem eles gostam, todos estão lá dentro e curiosamente eles estão lá vivos, mas eles são loucos, a gente percebe que eles são loucos e o Francis não entende muito bem o que ele está fazendo ali dentro. Quando de repente chega o diretor do hospício, que é o Dr. Caligari. E aí ele tem um ataque, o Francis tem um ataque, dizendo ele é o Caligari, ele precisa ser preso e ele é contido, amarrado numa camisa de força. E aí o grande final desse filme que subverte toda a mensagem do Karl Mayer e do Hans Janowitz. O Francis é posto dentro de uma sala com camisa de força e o Dr. Caligari olha para ele e diz: ah, ele é então obcecado pela figura desse Dr. Caligari. Agora que eu sei qual o problema dele, eu posso curá-lo. Vejam só, esse filme, segundo Siegfried Kracauer, ele abre o campo de discussão para mostrar como, desde o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já estava propensa a receber um regime nazi-fascista que ia acontecer no final dos anos 20, começo dos anos 30. Por quê? Porque esse filme, que foi concebido para ser um manifesto contra forças totalitaristas, sobrenaturais, que te assolam e que precisam ser isoladas, transforma-se justamente com esse enclausuramento do Francis e com a descoberta de que ele é louco e que o Dr. Caligari pode curá-lo. Esse filme transforma-se num atestado de que, de fato, essa população, essa nação, esses seres humanos precisam de uma força superior, mais forte, para poder conduzi-los, né? Essa é a tese do Siegfried Kracauer. O cinema alemão dos anos 20 prenuncia a ascensão do nazismo. Nem preciso dizer para vocês que esse filme foi um grande sucesso na época. Algumas pessoas acharam estranho, outros gostaram muito. Nos Estados Unidos fez muito sucesso, no Japão fez muito sucesso. Até em 1926, o diretor Tinosuke Kinugasa iria fazer um filme chamado Uma Página de Loucura, que é totalmente inspirado em O Gabinete do Dr. Caligari. Bom, eu dei as linhas gerais aí em cima do Gabinete do Dr. Caligari só para mostrar que a partir desse filme, então, o cinema alemão se tornou Caligari. O expressionismo estava estabelecido, embora o Karl Mayer e o Hans Janowitz não tenham gostado nem um pouco de ter a sua história totalmente modificada, ou seja, o sentido foi totalmente trocado, eles continuaram atuando no cinema. O Karl Mayer depois iria escrever vários roteiros, ele escreveu inclusive o roteiro do Castelo de Vogelöd, né, que está aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas criou-se então esse aspecto expressionista, que é, segundo Siegfried Kracauer, a tentativa de mostrar como os regimes totalitaristas vêm de fora de maneira assombrosa, de maneira assombrada também, de maneira sobrenatural, e acabam com a paz dentro de uma comunidade coesa. E é isso que depois a gente vai ver no Nosferatu de Murnau, que não está aqui na caixa, mas é um filme icônico.
Nosferatu é o vampiro que vem exatamente, traz a praga para dentro de uma cidade para destruir aquela cidade. Então são alegorias a respeito desses regimes totalitaristas. Esse é Caligari. É para mim um dos maiores filmes do cinema. Não pode se passar sem ver esse filme qualquer cinéfilo. Pois bem, chegamos ao segundo filme então da coleção, que é O Castelo de Vogelöd. Vocês estão vendo aí atrás uma das cenas mais icônicas do filme e tudo mais. E é aí onde a coleção aqui do expressionismo alemão dá uma derrapadinha. Mas não é assim tão, né, no caso do Castelo de Vogelöd, não é assim tão grave, porque é muito fácil, na verdade, confundir esse filme com o expressionismo. Mas na verdade o Castelo de Vogelöd pertence a uma outra tendência cinematográfica alemã que surge junto com o expressionismo, que é o Kammerspiel, que na verdade é o Chamber Drama, o drama de câmara. É que em português na verdade não faz muito sentido esse termo drama de câmara, mas o drama de câmara vem do teatro já. Quer dizer, o que é o drama de câmara? São aquelas peças curtas com situações, com dramas na verdade, com narrativas simples construídas em torno de alguns personagens dentro de um mesmo ambiente. Normalmente exploram conflitos de ordem psicológica e comportamentais e relacionais e tudo mais, e tem um desfecho a partir disso, né? Então isso vai para o cinema também. O filme é dirigido pelo Friedrich Wilhelm Murnau, né? F.W. Murnau, como todo mundo vê por aí, que é um dos diretores alemães ao lado de Fritz Lang dessa época, talvez um dos maiores. O Murnau foi para os Estados Unidos, morreu muito jovem, aos 40 anos de idade, de acidente automobilístico, fez somente 2 filmes nos Estados Unidos, mas ele é responsável por alguns dos melhores filmes feitos na Alemanha durante o período dos anos 20, inclusive é dele Nosferatu e também Fausto, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O Murnau, ele tinha algumas pretensões estéticas, quer dizer, ele tinha alguns projetos estéticos nos filmes dele. Por exemplo, ele acreditava que era possível fazer um filme que pudesse comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem depender dos intertítulos. A gente não pode esquecer que durante o cinema mudo, a grande questão era o uso dos intertítulos, e muita gente era contra usar intertítulo para mostrar diálogos ou para explicar uma cena, seja lá o que for, porque isso quebra e interrompe a narrativa do filme, né? A narrativa em imagem. E o Murnau, ele tinha esse projeto de fazer um filme que não dependesse absolutamente de nenhuma palavra. Ele quase conseguiu fazer isso no filme A Última Gargalhada, né, de 1926 ou 27, cujo roteiro é inclusive do Karl Mayer, que eu acabei de falar, que escreveu O Gabinete do Dr. Caligari. Ele só não conseguiu fazer isso Na Última Gargalhada porque o estúdio o obrigou a colocar um final, assim, meio Deus ex machina, entendeu? Para poder resolver a questão ali. Eu tô falando desse filme porque também é um filme que representa um pouco do Kammerspiel, mas já pertence a uma fase mais realista que a gente vai falar daqui a pouquinho. No caso do Castelo de Vogelöd, nós temos então uma história que se passa numa casa de campo, né? Quer dizer, uma bela mansão de campo, na verdade. Esse filme vai lembrar muito alguns filmes recentes, assim, tipo Assassinato em Gosford Park e tudo mais. Porque concentra ali uma burguesia dentro de uma casa de campo, né? Em que as pessoas se limitam a beber, jogar cartas e caçar e tudo mais. Que já é uma crítica à burguesia, né? Porque se a gente for pensar ali no final da Primeira Guerra Mundial, e o discurso nazifascista, né, o discurso nazista é de que a burguesia alemã havia vendido o país aos aliados, né, ao assinarem rendição incondicional e tudo mais. Então essa burguesia, na verdade, representa esse tipo de pessoas, né, essa classe que está acima de qualquer problema que tenha a ver com o povo em geral e tudo mais. Então ali, até que chega um conde a essa residência, né? Um convidado que é um conde, e esse conde, ele é meio que acusado, assim, fala-se a boca pequena que ele é responsável pela morte do irmão da dona dessa residência, né? Que ele o assassinou por algumas questões que eu não vou entrar em detalhes agora, porque é até interessante que vocês assistam o filme do começo ao fim. Mas enfim, ele é um suspeito de assassinato de fato, e tem um padre também que está sendo esperado, né, nessa residência. O mais interessante é que o Murnau, por essa tentativa de fundir realidade com sonho, né, que é uma coisa muito constante nos filmes dele, às vezes o filme acaba ficando um pouco truncado. O Castelo de Vogelöd não é um filme genial, é um filme bom,
mas não é um filme genial. Não é porque ele tem algumas falhas narrativas que às vezes confunde um pouco o espectador. Nessa tentativa que o Murnau faz, nesse sentido até bem sucedida, de fundir sonho e realidade. E nas sequências de sonho, como é o caso que vocês estão vendo aqui atrás, um dos personagens acaba sonhando que está sendo sequestrado por uma criatura, né, com um braço, com uma mão peluda, todo estranho e tudo mais, uma criatura sobrenatural, né? Então esse clima onírico, né, e ao mesmo tempo realista, eles acabam sendo um contraponto um do outro ao longo da narrativa toda. O fato é que esse conde acaba-se, né, revelando que ele não é o assassino, é uma outra pessoa que eu não vou revelar. Mas depois a gente vai perceber que a construção do Murnau, ele passa pelo detetivesco, ele passa um pouco pelo sobrenatural, ele passa pelo surreal, pelo onírico, né? Por favor, não confundam o surreal com o surrealismo no cinema. É muito complicado a gente tratar desses movimentos nesse momento, porque as vanguardas históricas na arte são tão confusas quanto as vanguardas cinematográficas. Quando eu digo surreal é porque ele está colocando algumas situações no filme que não são exatamente ligados ao plano real em que está acontecendo a situação. Não significa que é um filme surrealista como seria o filme do Luiz Buñuel, O Cão Andaluz, mas isso não vem ao caso. Bom, esse é o filme, então, O Castelo de Vogelöd. Esse filme, ele é, dentro daquela perspectiva que eu disse, que o cinema alemão passa, então, a criticar, o expressionismo alemão passa a criticar os mandos e desmandos do autoritarismo. Ele é um filme assim um pouco mais arrefecido, vamos dizer assim. Ele não é exatamente um filme engajado com a ideologia expressionista, mas é um filme sim crítico e que mostra exatamente de novo como essa burguesia, como esse grupo de pessoas que possivelmente são pessoas de influência, ou seja, estão na vanguarda da sociedade, podem ser extremamente nocivas uns aos outros, inclusive. O próximo filme da Caixa Expressionismo Alemão é A Morte Cansada. E agora a gente vai falar de Fritz Lang, ele que é talvez o maior cineasta, ou pelo menos o mais conhecido dessa fase do cinema alemão, né? Depois foi para os Estados Unidos também. Esse filme é escrito pelo Fritz Lang junto com a esposa dele, a Tia von Harbour, que colaborou com ele ao longo de toda a década de 20 aí, mas que acabou ficando na Alemanha e aderindo ao nazismo, enquanto o Fritz Lang acabou fugindo primeiro para a Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos. Dado curioso, vocês já ouviram falar em Leni Riefenstahl, que foi a cineasta principal aí do Terceiro Reich? Pois é, na verdade era para ter sido Fritz Lang o cineasta principal. Foi convidado pelo Hitler e pelo Goebbels, né, que era o ministro das comunicações, ministro da propaganda, para que ele fosse o cineasta oficial do Reich. Ele disse, não, eu sou meio judeu e eu preciso ficar fora disso. E o Goebbels disse para ele, olha, aqui a gente decide quem é judeu e quem não é. Em vista disso, ele pegou as coisas dele e foi embora, enquanto a Tia von Harbour acabou ficando na Alemanha. Mas a Tia von Harbour, junto com ele, com o Fritz Lang, acabou escrevendo vários filmes importantes para a cinematografia alemã, inclusive para a cinematografia expressionista. É o caso de Os Nibelungos, por exemplo, né, que é em duas partes. Dr. Mabuse, né, também, que o Fritz Lang faria logo em seguida, A Morte Cansada, né? E Metrópolis também, que é talvez o maior filme, a maior produção, uma super produção alemã nos anos 20, que não é expressionista também, né? A Morte Cansada é o seguinte, ela é uma história, esse sim é um filme expressionista, é uma história que remonta um pouco a algumas questões do filme O Gabinete das Figuras de Cera, né, que já havia sido realizado também, que é um filme feito em episódios, e conta a história de um casal, inclusive a moça é a Lilda Gover, né, que é a mesma atriz principal de O Gabinete do Dr. Caligari. É um casalzinho recém-casado, muito apaixonado, que chegam a uma cidade, e essa cidade, todo mundo é muito estranho, porque eles chegam num restaurante para comer e todo mundo fica conversando sobre o estranho, que é uma pessoa estranha que chegou na cidade de novo, a imagem do estranho, que eu falei para vocês, é aquele estranho que chega de fora, que ninguém sabe o que é, e desestabiliza aquela pequena sociedade ali. Então todos falam do estranho. Quem é o estranho? O estranho é um homem de fato bastante carrancudo, vocês estão vendo aí na foto, no frame de fundo. Ele chega de fora de fato e ele compra uma área muito grande em volta, perto do cemitério, ao lado do cemitério da cidade, e constrói um muro
né, circundando esse terreno que ele comprou, quer dizer, na verdade, cercando esse terreno que ele comprou, e não tem portas, não tem portão esse muro. E todo mundo acha isso muito estranho. Na verdade, a gente vai saber depois que ele é a própria morte, né? Por isso, A Morte Cansada. O título internacional do filme é Destiny, Destino, né? Por quê? Se a gente for fazer uma análise psicossocial da sociedade alemã nesse período, havia dois caminhos. O primeiro era se entregar a um contingente totalitarista, um líder ditatorial, né? Como a gente viu no gabinete do Dr. Caligari, por exemplo. O outro caminho seria descambar para anarquia total. Então a sociedade alemã estava nessa corda bamba, na verdade, entre o totalitarismo e a anarquia total. Das duas formas, de uma forma geral, né, pensando, ambas as opções seriam obras do destino. Então por isso, né, é tão importante esse título internacional, Destino. Porque o alemão acreditava que havia uma predestinação, quer dizer, eles estavam predestinados a alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, essa morte, que é a figura da morte aqui, que comprou esse terreno e cercou com muros, quem sabe muito bem o que é que ele está querendo com isso. O fato é que o rapaz, né, quer dizer, desse casal, o homem, ele acaba desaparecendo. Ele desaparece e essa moça então fica muito desesperada, é um casal apaixonado, ela começa a procurá-lo e vai acabar indo parar nessa muralha, tentando entrar. Para não estender demais aí a sinopse do filme, que é um filme bastante complexo, com vários vai e vens e tudo mais, um momento antes, quer dizer, ela acaba entendendo que ela vai perder o grande amor da vida dela, porque ele desapareceu e tudo. Quando ela vai se suicidar, quer dizer, isso aí a gente remonta ao próprio romantismo, né, que é o Sturm und Drang, né, que é o romantismo alemão e tudo, né, que é aquelas histórias que acabam por falta de personagens, porque todos eles morrem e tudo mais. Quando ela vai se matar porque não consegue ter o seu amante de volta, ela entra numa espécie de alucinação e acaba entrando nessa muralha e sendo recebido pela morte. É essa cena que a gente está vendo aqui atrás. Nesse momento, ele vai contar para ela 3 histórias de amores impossíveis ao longo da história. Por isso que se parece com o Gabinete das Figuras de Cera, porque dentro do Museu de Cera acontecem 3 histórias protagonizadas pelos personagens de cera que a gente está vendo ali. Então ele vai contar para ela essa história, as 3 histórias de amores impossíveis, e o desafio é, ele tem na sala dele várias velas acesas e cada vela é uma alma viva, né? O desafio é, se ele conseguir contar as histórias para ela e ela conseguir reverter esse processo da morte dos amantes no final, ele vai devolver o amante dela no final. Só que ela não consegue. Mas, compadecida, o personagem da morte resolve dar uma última chance para ela, e é no momento em que ela se vê numa casa que está pegando fogo no meio da cidade. E o desafio é o seguinte, você tem que me dar uma nova alma para eu devolver a alma do seu amante, do seu marido. Quando ela se vê nessa casa pegando fogo no meio da cidade ali, existe um bebê. E a mãe está desesperada do lado de fora porque o bebê vai morrer queimado. Então ela fica nessa oscilação, entendeu? Ou eu salvo o bebê, acabo perdendo o meu amor, ou eu deixo o bebê morrer e o meu amor retorna. Na verdade, os princípios morais, quer dizer, os sentimentos dela falam mais alto e ela salva o bebê. E é nesse momento em que a morte aparece e diz, bom, você não me deu a alma, eu vou levar você, mas ela se reencontra com o amor dela, né? E aí, ao final, os dois são, né, levados pela morte em meio ao fogo, mas ficam juntos. Esse filme é muito interessante porque é uma grande alegoria sobre o imponderável, né? A gente já havia falado a respeito disso quando eu estava falando do Gabinete do Dr. Caligari. Existe um sentimento muito forte nessa época de estar-se entregue ao destino e que o último destino é a morte, é a tragédia. É claro, num país completamente destruído, que perdeu 70% do seu território, mais ou menos isso, após a Primeira Guerra Mundial, que tem uma inflação, que tem fome, que tem desemprego, está completamente entregue e à deriva desse destino. Por isso esse filme, A Morte Cansada, é um filme emblemático desse período
expressionista. E o próprio título A Morte Cansada, e em alemão é A Morte Cansada mesmo, Der Müde Tod, é muito sintomático, quer dizer, mostra muito bem como a cinematografia alemã via o seu estado de coisas do Estado, né? Quer dizer, o estado de coisas do país, o estado de coisas de uma sociedade. A gente vai passar para um outro filme agora, né, que não é expressionista, não pertence ao período expressionista, mas que, num certo sentido, traduz muito bem, reforça aquela ideia que eu falei do Gabinete do Dr. Caligari, que é aquilo que vem sobrenaturalmente do nada para assolar e para devastar a Terra. Bom, é importante dizer, só para finalizar sobre A Morte Cansada, é que esse filme ele não fez sucesso na Alemanha num primeiro momento. Só depois que na França ele foi descoberto é que os alemães passaram a prestar atenção. O Fritz Lang é assim mesmo, ele tem uma carreira de altos e baixos, quer dizer, ele faz uns filmes muito interessantes, como Dr. Mabuse, Metrópolis, Os Espiões e tudo mais, mas tem uns filmes um pouco discutíveis, como A Mulher na Lua, como a própria Morte Cansada. Com a participação especial da minha outra gata Odete Lara aqui, a gente vai para o próximo filme dessa caixa, que é Fausto, né? De Murnau de novo. Agora a porra ficou séria. Fausto é a primeira grande superprodução dirigida pelo Murnau, não é? Em 1926. Foi o último filme dele na Alemanha, porque depois ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, eu já falei. E é baseado na verdade, em algumas obras, né? Tanto Fausto, de Goethe, peça de Goethe, quanto a peça do Marlowe também, né? Do inglês. E também no folclore alemão, né? No folclore germânico, que é a velha história do estudioso, do alquimista que vende sua alma para o diabo, para Mefisto, né? Mefistófeles em algumas versões, para conseguir conhecimento, juventude e o amor da garota que ele gosta. Esse filme é interessante porque, num primeiro momento, ele também não foi um grande sucesso na Alemanha, porque foi muito discutido que o roteiro preteriu essa questão, né, essa discussão metafísica entre o bem e o mal, em prol da história de amor, né, desses dois personagens principais e dos efeitos especiais. É como se fosse assim uma obra de arte sem um conteúdo, né, quer dizer, esteticamente perfeito, mas sem um conteúdo narrativo suficientemente convincente. No entanto, esse filme ele traz algumas revoluções tecnológicas para o cinema fantásticas. Eu vou destacar só duas cenas aqui para vocês assistirem. Uma delas é quando a peste assola a cidadezinha, né? Quer dizer, quando o diabo desce para a terra e começa a assolar a cidadezinha, e isso mostra muito de como o expressionismo ainda está fazendo eco nesse cinema, né? Porque esse não é um filme do expressionismo. Em 1926, a Alemanha estava entrando no período realista, indo para o período da recuperação, da estabilização e tudo mais. Esses ecos do expressionismo se fazem presentes justamente na cena em que o diabo está chegando na cidade, quer dizer, ele é invisível, ele chega em forma de... Nós espectadores, o vemos chegando, né, descendo dos céus, né, e vindo tomar a cidade, mas as pessoas da cidade, elas são afetadas pela peste. Olha que interessante, o demônio tomando conta da cidade, nós vemos que é o demônio, mas as pessoas da cidade sentem isso em forma de doença. Então, de novo, aquela questão daquilo que vem de fora, daquilo que não é conhecido e que se transforma em peste. Estava lá no Caligari, estava no Nosferatu, está aqui no Fausto também. A outra cena, e essa sim é sensacional, inclusive para o apuro técnico, para o desenvolvimento técnico do cinema, é quando, após o pacto, né, em que Fausto vende a sua alma para Mefisto, ele o leva num tapete voador para conhecer o mundo, só que de uma forma diferente, uma forma que ele vai ver o mundo que está à disposição dele para ele conquistar, sendo ele agora jovem, sendo ele agora possuído por essas benesses do pacto que ele acaba de fazer. E essa viagem é sensacional. É um plano sequência, bastante longo inclusive, com uma câmera que sobrevoa mares, e aí você vê caravelas, você vê montanhas, você vê ondas, você vê tempestades, você vê abutres voando no céu, você vê cidades imensas, tudo isso com a direção de fotografia de Karl Freund, que é um dos mais importantes diretores de fotografia da Alemanha, que depois foi para os Estados Unidos também, né, na Segunda Guerra Mundial, fugindo do regime nazista, e foi trabalhar com a Lucille Ball,
foi fazer a direção de fotografia do seriado I Love Lucy. Mas aqui, em 1926, o Karl Freund ele cria um plano sequência, quer dizer, uma panorâmica. É importante dizer que naquela época não existia nem sombra de Steadicam, não existia nenhum tipo de recurso de traveling, nem nada disso. E ele faz dessa sequência uma das coisas mais belas que o cinema já produziu até então. Eu acho que esse filme, ele realmente está muito mais no plano estético do que ideológico ou narrativo. Eu, de minha parte, diria que Fausto é uma grande lição de como fazer um cinema esteticamente belíssimo com recursos poucos, digamos assim, naquela época, né? Porque a gente não pode esquecer que, embora o cinema alemão nessa época já fosse uma referência internacional, inclusive alvo dos distribuidores americanos, os estúdios americanos compraram cotas dos estúdios alemães e por isso dominaram o mercado também, mesmo assim o cinema alemão conseguia se sobressair de maneira muito preponderante, digamos assim. Então, esse é um filme que eu recomendo muito. Dessa caixa, eu acho que depois do Gabinete do Dr. Caligari, eu acho que Fausto é uma parada obrigatória. O papel principal desse filme, que é o diabo, que é o Mefisto, é interpretado por Emil Jannings, que é também um dos atores principais do cinema mundial nessa época. Primeiro ator a ganhar Oscar de melhor desempenho, né, no papel masculino, em 1928, né, sendo alemão, mas ele ganhou o primeiro Oscar, né? Fez papéis importantíssimos dentro do cinema, não só Fausto, mas ele também fez Varieté, ele fez o Anjo Azul, ele é o professor, né, que é seduzido pela Lola Lola, né, vivido por Marlene Dietrich, mas infelizmente o Emil Jannings ele optou por filiar o Partido Nazista em 1931 e ficou na Alemanha durante a guerra, apoiou o nazismo, assim como a Tia von Harvard, né, ex-esposa do Fritz Lang. E isso acabou com a carreira dele. Um belíssimo ator, fez A Última Gargalhada também, que eu já falei aqui, né, que é um dos papéis mais importantes talvez da carreira dele, mas infelizmente deixou-se levar por convicções ideológicas errôneas aí, e a história provou que ele fez a opção errada, porque de fato desapareceu da face da Terra quando a guerra acabou, ele já não era mais nada. Bom, e chegamos ao derradeiro filme então, dessa coleção Expressionismo Alemão, com o menos expressionista dos filmes da seleta aqui, né, que é A Caixa de Pandora, que é do Gustav Wilhelm Pabst, ou simplesmente G.W. Pabst. Bom, Pabst, na verdade, é o rei do realismo, né, no cinema alemão. O que é o realismo no cinema alemão ali, né? A gente já falou bastante sobre expressionismo e tal, mas na segunda metade dos anos 20, a economia alemã começou a dar um sinal de recuperação, muito por causa de outras nações injetando dinheiro, né, por interesses econômicos, comerciais e tudo mais, e é o período da recuperação e da estabilização. O cinema do período da estabilização é marcado por filmes como esse, A Caixa de Pandora, que é uma adaptação de uma peça do dramaturgo alemão também, nascido em Hannover, Frank Wedekind. Né? O Frank Wedekind ele escreveu essa peça em 1904 e é uma peça referencial, ela já foi montada por muitas companhias importantes, já foi filmada por muitos diretores importantes, inclusive no Brasil, Walter Ugo Cury, o último filme dele, o penúltimo filme dele, As Feras, é baseado nesse filme. E a história, na verdade, acompanha a vida de Lulu, que é vivida pela Louise Brooks, que está aqui na foto atrás, no frame atrás, que é uma moça linda, né? A Louise Brooks sempre esbanjando beleza e tudo mais. É uma moça de vida fútil, é uma moça de vida fácil, que se prostitui. Ela tem até um cafetão que fica ali cortejando ela e tudo mais, mas é uma pessoa asquerosa. E ela vive essa vida fútil até que ela vai se envolvendo de pessoa em pessoa, né? E acaba sendo assassinada no final. Quer dizer, dá a entender que ela é assassinada no final, veladamente por Jack o Estripador, né? Ou uma figura parecida, quer dizer, na verdade uma espécie de figura baseada no Jack o Estripador, para mostrar como essa garota perdida e de vida fácil e fútil acaba se lançando à sua própria morte. O que isso quer dizer dentro do contexto do cinema alemão nesses anos 20 que a gente está falando, pegando carona naquilo que eu disse, do cinema traduzir exatamente o que é a sociedade alemã no pós-Primeira Guerra Mundial. Significa que essas pessoas de vida fácil, de vida fútil, na verdade, estão se entregando à inutilidade social. Isso depois vai ser usado pelo regime nazista e tudo mais para dizer que essas pessoas nada mais são do que fardos para a sociedade. E isso é o que o filme do Pabst vai mostrar.
Um filme muito parecido e dessa mesma época, com a Louise Brooks também, que dá para traduzir muito bem esse tipo de pensamento, de zeitgeist, né, que é esse tipo de espírito do tempo, é O Diário de uma Perdida. Também faz referência a esse tipo de comportamento. Mas esse é um período, eu quero frisar bastante, que não tem nada a ver com o expressionismo. É importante pensar nisso, né? Esse é o período da estabilização, o período realista. O expressionismo já ficou lá para trás. Bom, fechando essa coleção, no mesmo DVD que tem o Gabinete do Dr. Caligari, tem um extra muito interessante, isso é uma raridade, é um mérito para Obras-Primas ter colocado esse documentário nesse trabalho, que é o de Caligari a Hitler, que é baseado nesse livro que eu já falei para você, do Siegfried Kracauer. É um livro referencial a uma bíblia sobre o cinema alemão, do começo, né, de sua origem até a ascensão de Hitler, né, em 1933. É um documentário que traz uma série de cenas desses filmes que eu fui falando aqui ao longo da resenha. É um documentário que traz dados importantes, que traz interpretações sociopsicológicas a respeito da audiência da época e tudo mais. Então, de fato, é realmente um extra muito interessante e muito acertado. Além disso, ainda traz, né, esses cards, como sempre, cards maravilhosos, né, que são ou cenas de filme, ou então, no caso do Gabinete do Dr. Caligari, que é o meu filme favorito, tá aqui, é o pôster de lançamento e tudo mais. Sem dúvida, esse é um dos lançamentos mais importantes, aí, mais acertados da Obras-Primas do cinema. De novo, eu digo, há restrições quanto ao fato de chamar tudo que está aqui de expressionismo, mas não tiram mérito, principalmente porque as cópias estão muito boas e estão em original no alemão, né? Porque a gente sabe que esses filmes às vezes são lançados com cópias estrangeiras e aí os intertítulos acabam ficando em inglês. Não é o caso aqui, todos os filmes estão com intertítulos em alemão e tudo mais, então por isso chama atenção de fato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não tenham se cansado. Eu tentei fazer um retrospecto, um panorama aí do cinema alemão aí de 1920 a 1930, espero que não tenha ficado um pouco enfadonho e tudo mais. Deem a sua curtida, façam os seus questionamentos, seus comentários. E eu agradeço novamente a Joyce, ao Cinemascope, por ter me convidado. Fico à disposição para outros, mas esse aqui sem dúvida foi um prazer ter feito. Muito obrigado e até a próxima.